tem prazer em te abençoar. Então, obedeça. Amém. Pode se assentar, amados. Mas semana passada nós falamos sobre novo nascimento e conversão, e eu queria falar hoje sobre bênção e maldição, ou maldição versus bênçãos. Por que isso, irmãos? Porque, infelizmente, como eu falei a semana passada, e voltei a falar novamente, muitas pessoas eram para estar sendo muito abençoadas, muitas pessoas eram para estar em outros patamares, muitas pessoas eram para ter subido de degrau há muito tempo e ainda estão patinando. E ainda estão na teimosia, como diz a minha irmã, né? Estão teimosos. Só para que você entenda, eu vou falar rapidinho sobre maldição. Maldição no dicionário significa ação ou efeito de amaldiçoar ou praga. Isso é no dicionário. E é tão interessante que eu queria falar para você que muitas pessoas, quando nós falamos de maldição, principalmente dentro da igreja, nosso pastor vai falar sobre maldição, essa palavra ruim, essa palavra negativa. Eu quero que você entenda uma coisa, a primeira delas, é que maldição ela não vem de Satanás. A palavra maldição ela vem de Deus. Como assim, pastor? Só para que você entenda, na Bíblia nós temos mais de 200 vezes Deus falando sobre maldição. Não é Satanás que fala sobre maldição. E aí, amados, nós precisamos entender que não é uma palavra que veio de Satanás, mas é uma palavra bíblica. Talvez você entrou aqui e começou a ouvir e falar assim: eita, lá veio o pastor. E eu quero e eu creio que você vai sair daqui entendendo por que eu estou falando isso em nome de Jesus. E aí, amados, sempre quase, ou vamos dizer 99%, essa palavra não é direcionada para os incrédulos. Ela é direcionada para o povo de Deus. Nós acabamos de ler: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti bênçãos. Mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti o quê? Maldição. Foi eu que falei ou foi a palavra de Deus? Palavra de Deus. E aí, irmãos, meus amados, eu entendo, eu concordo que infelizmente hoje tem muito fogo estranho em muitas igrejas, como o nosso evangelista está falando, como os irmãos na escola bíblica. Muitas pessoas pegando muitas coisas e colocando dentro da igreja, ensinamentos errados. Eu creio nisso. Só que, amados, nós precisamos entender que a palavra maldição ela se encaixa muito bem nas nossas vidas para que nós possamos acordar, despertar. Já já você vai entender. Porque tudo aquilo, como o nosso irmão falou, que não tem base bíblica, é uma heresia, é um misticismo, é um sincretismo quando não temos base bíblica. E hoje o que mais tem feito dentro das igrejas é pecado as coisas do mundo e trazido para dentro da igreja, e as pessoas têm acreditado. E a Bíblia vai dizer que nós devemos crer somente em Cristo Jesus. A nossa fé deve estar firmada, alicerçada no autor e consumador da nossa fé. Em tudo que vier a mais ou a menos não é bíblico. Infelizmente as igrejas e as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. E aí, amados, tem uma mamãe que precisa ali, eu acho que é o Jonas. Acho que ele deve estar preso, irmão. E por mais que você não goste de eu estar aqui falando sobre isso, é uma palavra bíblica e ela vem de Deus, sobre o povo de Deus. E tem 3 significados, eu estou dando uma introdução para que você entenda. Nesses 3 significados, a primeira delas é aquelas pessoas que estão debaixo de maldição, quando elas quebram um mandamento, quando elas quebram uma aliança com Deus, um voto com Deus, uma promessa com Deus, um juramento. A Bíblia vai dizer assim: se fores votar, que cumpra, porque se não cumprires, o negócio vai estreitar. Não é isso que a palavra de Deus diz? E nós estaremos debaixo de quê? De maldição. E a palavra usada, irmãos, no Antigo Testamento é Alá, mas no Novo Testamento é uma palavra muito conhecida, anátema. Não é isso? Jesus falou várias vezes, anátema. E a segunda delas, mano, o segundo significado, é aquela onde a pessoa está sendo perseguida, onde alguém está sendo preso, impedido, né? Está cativo. E a palavra que é usada aí é a palavra aras. E aí, amados, o terceiro que nós aprendemos aqui é aquela maldição que vem do falar mal. Alguém que joga praga em outras pessoas. Já conhece? Quem aqui conhece pessoas que só vivem jogando praga nos outros aqui? Né? A gente tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que infelizmente só vivem jogando praga nos outros, né? Só vivem desejando mal. Então nós temos, e essa daí a palavra é kalal. E aqui eu estou dando uma introdução para que nós possamos entrar, irmãos. Mas, amados, assim como
as maldições não são eternas, as bênçãos também não são eternas. Nós precisamos aprender isso, porque o que eu aprendo aqui, irmãos, um conselho, presta atenção, um conselho, você obedece se você quiser, é opcional. Mas uma aliança, um mandamento, não. É obrigação. Eu vou repetir. Um conselho a gente ouve se quiser, mas um mandamento, não. E aí que nós entendemos aqui. Se atentamente ouvires, os teus estatutos, as tuas leis virão sobre nós o quê? Amado, quem quer ser abençoado aqui essa noite, em nome de Jesus? Mas, amado, há uma palavra muito forte sobre as nossas vidas. Se nós não ouvirmos, se nós não obedecermos, se nós não nos atentarmos aos estatutos, às leis, às ordens, aos mandamentos de Deus, virão sobre nós maldição. E eu creio que aqui ninguém quer maldição. Não é isso? Amém. Eu creio, né? Por favor, me ajude. Então, amados, talvez você me diga assim: pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Lá em Hebreus capítulo 4, capítulo 6, versículo 4 e 6 vai falar sobre isso. Eu não vou ler aqui, porque, amados, a Bíblia vai dizer que se eu não obedecer, virão sobre nós maldições. Então, amado, há uma responsabilidade aqui para mim e para você. A palavra nesta noite para mim e para você: se quer ser abençoado, passe a obedecer as leis, a palavra do Senhor. Passe a praticar a palavra do Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós queremos tanto as bênçãos de Deus. Quando eu pergunto aqui quem quer bênção, todo mundo levanta a mão. Mas na hora de obedecer, nós não queremos pagar o preço. Mais uma vez, você veio aqui para ouvir uma palavra abençoada, de prosperidade, de portas abertas. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Eu vou ser um pouquinho mais firme aqui com você, porque eu creio que vai gerar um crescimento na tua vida. E aí, amados, eu vou fazer uma pergunta. Diante disso, pastor, a maldição é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Quem vai me responder? Cadê o corajoso aí? É boa, irmãos. Nosso irmão falou aqui. Irmãos, quando o nosso corpo está com uma dor, uma febre, quando eu estou com diarreia, dor de estômago, o que está querendo dizer? Que alguma coisa está errada no meu organismo. Amados, a maldição somente é para nos mostrar que alguma coisa está errada na nossa vida espiritual, que nós precisamos voltar ao que nós fazíamos antes, que é obedecer a palavra do Senhor. Então, amados, uma febre é ruim? Não. Uma dor de barriga é ruim? Uma diarreia é ruim? Não. É somente o nosso corpo mostrando que algo está errado, que há um sintoma que precisa ser tratado, uma causa, e nós precisamos ir lá no problema, irmãos. E às vezes nós estamos aí com sintomas que precisamos melhorar em muitas áreas da nossa vida, e nós não conseguimos, ir para frente, porque nós ficamos só dando remédio de dorzinho de cabeça, dorzinho de barriga. Nós falamos de manhã isso, não foi, irmãos? Na escola bíblica. E aí, irmãos, nós precisamos aprender. Para me tratar uma diarreia, eu preciso ir lá no foco. E assim, irmãos, as bênçãos de Deus recaindo sobre as nossas vidas. Mas as maldições, elas não são ruins para nós. Elas são boas, é alerta que algo está errado na minha vida e na tua vida espiritual. Então, amados, a partir de hoje aprenda a receber essa palavra não como algo que vem de Satanás, mas como algo que vem de Deus, para nos corrigir, porque alguma coisa está errada. Porque se eu não estiver obedecendo, virão sobre minha e sobre a tua vida maldições. Não é eu que estou falando, é a palavra. E aí eu vou perguntar de novo: a palavra maldição é bênção ou não para as nossas vidas? É bênção, irmãos. Não, irmã? É sim, minha irmã. É o Senhor nos avisando, nos alertando que nós precisamos cuidar de algo nas nossas vidas, irmãos. Olha só. A dor é boa? Não. Mas ela é útil para o nosso organismo, para o nosso corpo, né? Para avisar que algo está errado. Não é isso? Então, amados, se nós olharmos agora de outro ângulo, a dor é boa ou não é? Eu vou te falar de pessoas que às vezes têm doenças silenciosas, e elas, quando vão descobrir, já estão com câncer em fase terminal. Essa é a pior, porque ela não avisa, ela não dá sintomas, ela não fala. E aí quando a pessoa vai perceber, espiritualmente ela já está morta. Então, amados, se Deus está nos mostrando que há maldições sobre nós,
É porque nós ainda estamos vivos para a honra e glória do Senhor Jesus. É porque tem oportunidade para nós esta noite de voltar a obedecer o Senhor, de voltar a desfrutar das bênçãos. Irmãos, é tão lindo aqui a lista das bênçãos, mas primeiro eu quero relatar a lista das maldições, porque nós precisamos aprender sobre isso. Porque o Senhor está falando isso, pastor, presta atenção. Quais que são as maldições que acontecem muitas das vezes conosco? O irmão aqui falou, por isso que eu estou dando risada aqui, porque eu só estou repetindo o que o irmão está falando. Perseguições, enfermidades, colapso, explorações demoníacas e assim, etc, etc. Então, amados, se nós estamos passando por algum desses sintomas, é sinal que Deus está nos mostrando que algo está errado. E a quem nós vamos recorrer? Ao papai, à palavra, a voltar à obediência. Por quê? Amados, então a melhor coisa é continuar debaixo da maldição ou sair debaixo da maldição? Ele só tem alguns. A melhor coisa é continuar ou sair debaixo? Sair. E como que nós fazemos para sair debaixo das maldições? Obedecendo. Você está entendendo aqui o que eu estou querendo te dizer? A maldição não é algo que chegou para ficar eternamente nas nossas vidas, como a minha esposa, usada grandemente por Deus de manhã, falou. Os pensamentos que vêm negativos sobre a nossa vida são passageiros. E como que a gente vai expulsá-los? Obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Por que isso, pastor? Porque nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Nós precisamos consertar o caminho que estava errado e agora começar a endireitar os nossos caminhos diante do Senhor. Voltar a obedecer os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Você que pecava, não peque mais. Você que roubava, não roube mais. É assim que a palavra diz. E olha só, irmãos, que essa maldição, eu não sei vocês, mas eu ainda preciso ser liberto de muitas coisas. Que essa maldição que ainda está talvez sobre as nossas vidas, nos sirva somente para quê? Para nos lembrar que nós precisamos voltar a fazer a vontade do Senhor. Pastor, eu tenho sofrido tantas maldições de tudo que é lado. Glorifica a Deus por isso. É sinal que você ainda tem esperança. É sinal que o Senhor ainda tem muitos planos para a tua vida. É sinal que não vai terminar desse jeito. Mas é somente Deus colocando alguns sintomas na tua vida espiritual, para que você possa voltar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Para que você volte a fazer aquilo que o Senhor mais nos chamou, que é para sermos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então qual é o objetivo da maldição? Corrigir os nossos caminhos, erros. E aí, irmãos, Deus corrige a quem Ele? Então a maldição é ruim ou é boa? Ó, já está mudando aí no começo, quando eu falei aqui que maldição é, né? Pensamentos olharam para mim assim que me crucificando. Então bora lá. Vou fazer uma reflexão aqui rapidinha. Uma pessoa que intencionalmente ou acidentalmente coloca a sua mão no fogo, ela vai sofrer o quê? Queimadura, não é isso? Não é? Essa pessoa está sendo amaldiçoada por Deus? Porque ela foi lá e colocou, ou acidentalmente. E aí, irmãos, ela está apenas sofrendo o quê? Ela está apenas sofrendo as consequências de ter desobedecido uma ordem, uma lei. Tem uma lei entre nós, uma distância entre nós e o fogo. Não toque no fogo, não ponha a mão, mesmo que seja acidentalmente. E aí essa pessoa está sendo amaldiçoada? Não, também é consequências. Muitas das vezes, irmãos, talvez não seja também maldição, seja consequências da minha e da tua desobediência, aquilo que o Senhor já decretou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha para a vida de Davi, irmãos. Um rei, já estabelecido no trono, tinha ganhado todas as guerras. Era só para ele ir para a guerra, mas ele preferiu ficar em casa. Aí ele olhou na janela, viu uma mulher bonita, tomando banho, mandou chamá-la, pegou a mulher do cara, depois mandou colocar o cara na frente do exército para ele morrer. E aí o profeta chega para ele e mostra que ele está errado. Ele pede o que para Deus? Perdão, não pede? Mas eu vou te fazer uma pergunta: teve consequências ou não teve? Irmãos, nós precisamos entender que talvez nós estamos sofrendo consequências das nossas decisões lá atrás que foram erradas. Está entendendo? E às vezes o Senhor, devido a essas decisões, o Senhor vai colocar maldições sobre as nossas vidas, para que nós possamos despertar e voltar atrás e rever
e consertar, para que o Senhor possa voltar a nos abençoar. Você vai entender já já. Talvez não tenha muito glória a Deus hoje, glória a Deus, né? Aleluia. Mas eu creio que vocês vão sair daqui diferente, porque essa palavra falou muito comigo. Então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. As leis de Deus são boas ou não? Os mandamentos de Deus são bons ou não são? Não terás outro Deus, não fará para ti mais escultura, não adorarás, guarda o dia do Senhor, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a coisa do próximo. É assim? É ruim para nós esses mandamentos? Não, mas é uma lei. E quando nós desobedecemos, o que acontece conosco? Consequências, vem maldição sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero trazer aqui esta noite, irmãos, para nós. Que quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor, que são bons, que são perfeitos, são para o nosso bem, virão sobre nós o quê? Maldições. As leis de Deus, vai dizer lá no Salmo 18, que são boas, perfeitas, são justas. Para Deus não tem meio termo. A justiça de Deus é perfeita. Então, o que Deus espera que você? O que Deus espera de você aqui essa noite? Oh, glória. Um pouquinho mais alto, o quê? Vamos aí para ninguém dormir, né? Que a palavra não é muito de glória a Deus, então talvez, né? Mas, amados, nós precisamos entender uma coisa, que sempre haverá castigo ou maldição para quem errar, desobedecer. E aí que está. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos obedecer às leis de Deus. E aí, irmãos, eu posso falar por mim. Hoje estou sofrendo consequências de muita desobediência lá atrás. Estou tentando melhorar para que lá na frente eu colha coisas boas. Mas infelizmente, há consequências. Concorda? E aí vamos lá. Eita glória, já vai melhorar um pouquinho. Então dizer que não existe maldição aqui. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. A palavra maldição é ruim ou é boa? Boa. Então se eu dizer que não existe maldição, é a mesma coisa que de afirmar que pecado não tem consequências, não é isso? Porque tem. Então vamos lá. Alguns dizem assim: pastor, eu posso pecar porque Jesus já me perdoou. Você já ouviu pessoas falarem isso? Eu conheço um monte. Eu posso pecar porque Jesus já me perdoou. Você pode sim. Só que sofra as consequências com isso. Concorda comigo? Deus não força ninguém, irmãos. Eu até anotei isso aqui. Semear é uma escolha, mas colher é uma obrigação. Vou repetir. Semear é uma escolha, mas colher é obrigatório. Não tem como colher outra coisa que nós não plantamos. Não tem como, irmãos. E aí eu vou mais longe. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, vocês não precisam abrir. Vai dizer assim, ó: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a palavra. E eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com o quê? E aí eu pergunto de novo agora: então a maldição vem de Deus ou do diabo? Vem de Deus, irmãos. Estamos aqui quebrando um paradigma. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra maldição, irmão, a gente achava que era só de Satanás, só coisas ruins. E não é isso biblicamente, irmãos. Vou mais além, irmãos. Não existe disputa entre Deus e o diabo pelo poder. Vocês sabiam disso? Muitas das vezes nós achamos que existe disputa entre Deus e o diabo. Não, irmãos. O diabo já foi derrotado. O diabo já é um derrotado. Ele é criatura. Só que, amados, nós precisamos entender. Agora eu queria que vocês abrissem comigo primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que a minha esposa leu de manhã. Eu falei, né? Deus é maravilhoso. 1 Pedro 5, 8. Lá na frente a Bíblia, lá perto de Apocalipse, antes de João, 1 João. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu já vou ler para não perder muito tempo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Todos já conhecem esse versículo, mas eu queria que vocês abrissem. Amados, muitas das vezes nós entendemos errado. O diabo já é derrotado ou não é? É derrotado, não é? Mas, amados, a Bíblia vai dizer que ele anda em derredor esperando o quê? Esperando o quê nosso? Brechas.
oportunidades, erros, desobediência à palavra de Deus. E aí que está, irmãos, Satanás só vai vir contra nossas vidas quando nós estivermos desobedecendo a palavra de Deus, quando nós demos brechas, porque enquanto isso ele só está ao derredor, porque ao nosso derredor está o Espírito Santo que nos rodeia dia e noite, a qual nós somos selados. Ele está ao derredor e não pode, ele só pode quando eu e você desobedecemos. Então, pastor, Satanás, ele é oportunista, ou não é? Né? Sabe quando você está lá em casa com seu marido e aí é só uma faísquinha e você vai lá e dá brecha, ou com a tua esposa, e aí causa aquela briga, aquilo que era para ser um dia maravilhoso, e aí uma simples palavra, um simples olhar, deu uma brecha para Satanás entrar e destruir. É assim que ele trabalha. Como eu falei a semana passada, ele não está preocupado com grandes brechas, pequenininhas. Então comece a vigiar, comece a obedecer o Senhor nas pequenas coisas, porque nas grandes o Senhor está olhando, o Senhor está guardando, mas o Senhor quer de nós obediência nos pequenos detalhes. Pastor, vamos lá, agora eu vou voltar lá para Deuteronômio 28. Tem uma grande lista aqui, irmãos, da maldição se a gente desobedecer. Mas isso não é que Deus tem prazer em nos amaldiçoar, mas Ele é justo, Ele é perfeito. Se nós obedecemos, teremos bênção, mas se desobedecemos, olha só: maldito será na cidade, no campo, teu cesto, tua amassadeira, fruto do teu ventre, da tua terra, tuas vacas, irarará, prarará, prarará. Irmãos, isso não tem a ver com o caráter de Deus, isso tem a ver com o meu e o teu caráter. Porque o caráter de Deus é imutável, mas o meu e o teu muitas das vezes oscila. E é isso que eu queria dizer aqui, irmãos. Como eu falei no começo, tem pessoas aqui que era para estar ensinando, tem pessoas que era para estar desfrutando de muitas bênçãos no casamento, na família, no trabalho, portas se abrindo, direito de escolha, e hoje ainda estão patinando, porque decidiram não obedecer, decidiram ficar do jeito que está, tá bom. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas melhores e maiores para a tua vida. Mas há uma condição: a obediência. Há uma condição: abrir mão do velho homem para fazer a vontade do papai. Então, pastor, como o senhor pode me dizer isso? Os irmãos já imaginaram que a maior provação quem passou foi Jesus? Que foi a da cruz? Não existe provação maior que essa, irmão, na face da terra. Dar a vida por pessoas que não estavam nem aí por ele, morrer numa cruz, deixar o seu trono, se fazer em carne. Mas sabe o que aconteceu? Quando os irmãos falaram do louvor que ia tocar nele, pode confiar, eu falei: Deus é maravilhoso. Jesus, ele não oscilou. Jesus, ele pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas em todo momento ele perseverou ou não perseverou? Jesus teve um momento da sua vida que ele orou, que ele suou, ele transpirou sangue, de tanta intimidade com Deus. Eu fico imaginando o sofrimento de Cristo, mas em nenhum momento ele voltou atrás. E por isso que eu e você hoje podemos nele confiar, porque ele venceu, ele não desistiu, e é isso que ele quer para a minha e para a tua vida, que nós não venhamos esmorecer, mas continuemos a obedecer, a crescer, a prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. O salário do pecado é a... E o que é pecado? Quem estava lá no curso? É desobediência, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o salário da desobediência é o quê? E aí, irmãos? Aí que tá. Mas aí eu tenho algo. Levanta a tua mão aqui, por favor, em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte, não é? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. E este mal está caindo por terra esta noite. Essa maldição está sendo quebrada por meio da palavra e por meio da tua obediência ao sair desta casa de oração. Eu creio no poder da palavra e eu creio que há transformação aqui esta noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pode abaixar. Amados, o pior que a presença do adversário
é a maldição que vem quando o Senhor vira as costas para nós. Não é isso? Lembra que eu falei sobre o inferno? O inferno é ruim não porque vai ter Satanás lá, mas porque o quê? Não vai ter a presença de Deus. Então, irmãos, ter o adversário perto de nós não é o problema ao nosso derredor. O problema é não ter a presença de Deus. Salmista Davi: retira tudo de mim, mas não te retire a tua presença. Irmãos, a glória de Deus não pode sair de nós. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Então, amados, como que nós quebramos a maldição? Voltando com obediência. E voltando à obediência, o que vem sobre as nossas vidas? A presença de Deus vem por meio da obediência. Nós seremos cheios do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Nós seremos cheios de autoridade dos altos céus para expulsar o demônio, obedecendo a palavra de Deus, irmãos. A minha intenção aqui, amados, nesta noite, não é remover o inimigo, como o irmão falou, sabe que orar para o inimigo ir embora da tua vida, mas é ajudar você a voltar à glória, à presença de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida. Porque, irmão, se a gente está debaixo do favor de Deus, a gente precisa ficar com medo de alguma coisa? A maldição, ela passa onde? Bem longe, irmãos. Sabe, e as bênçãos estão onde? Recaindo sobre a minha e sobre a tua vida quando a gente está obedecendo. Sabe aquele casamento restaurado que você tanto está orando? Volte a obedecer o Senhor. Sabe aquela família que está meio destruída lá? Volte a obedecer o Senhor. Sabe aquelas lutas interiores, aqueles pensamentos contrários, negativos? Volte a obedecer o Senhor. Sabe aqueles pensamentos de desistência? Volte a obedecer o Senhor. Sabe aquelas lutas, aqueles vícios que nós não conseguimos com a nossa própria força? Volte a obedecer o Senhor, porque a presença vai te ajudar a vencer. E o nome do Senhor será honrado e glorificado, amados. E aí, amados, eu quero finalizar olhando para Neemias. Por quê, pastor? Porque quando a glória vai, a presença também vai. Mas aí, irmãos, Neemias ouve falar que em Jerusalém está destruído, os muros estão derrubados. E aí o que eu queria trazer para a tua vida, talvez até essa noite alguma coisa estava destruída aí, meio derrubado na tua casa. E aí, irmãos, Neemias decide reerguer os muros. Só que Neemias reergueu os muros de qualquer jeito. Ele fez algumas estratégias, não foi isso? Neemias, ele coloca algumas prioridades. E é isso que Deus quer aqui para a tua vida. E a primeira delas é a obediência à palavra do Senhor, amém? E aí, amados, diante disso, dele se levantar para reerguer os muros, e aqui eu estou falando para que você traga isso para a tua vida, você se levantando aqui esta noite para reerguer os muros, o inimigo se levanta e usa dois abençoados de Jesus, chamado, como? Me lembra? Sambalá e Tobias, e começa a acusar. E além de acusar, ele fala assim, ó, vem aqui que a gente precisa falar com ele. E aí, irmãos, o que eu aprendo aqui? Se fosse eu e você, sabe o que nós íamos fazer? Nós íamos deixar os muros lá, ia lá e ia sentar o porrete neles, ia pegar o exército que a gente já tinha levantado. Não é assim que a gente age? Mas Neemias não. Neemias é sábio, irmãos. Neemias, ele coloca aqui algumas prioridades, e a primeira prioridade era reconstruir o muro. E aí, diante disso, ele fala assim para as pessoas que iam começar a reerguer os muros: nós não vamos lutar agora, mas nós vamos, ao tempo que nós estamos reerguendo os muros, a espada está onde? Na cintura. Porque se o inimigo vier, nós vamos lutar e vamos derrotar ele. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Neemias, ele não permitiu que a presença do inimigo o distraísse da sua prioridade. Porque essa é uma das táticas de Satanás sobre a minha vida, sobre a tua vida. É nos distrair da prioridade. E aí, irmãos, eu quero dizer aqui, assim como Neemias, Deus está te dando autoridade aqui esta noite, não só para expulsar o inimigo, mas para onde você estiver, a presença do Senhor seja transbordante na tua vida por meio da obediência à palavra do Senhor. Então saia daqui com prioridades para a tua vida, e uma delas é obediência à palavra do Senhor. Passou até esta noite, estava difícil de obedecer porque a gente se esforça, a gente luta, mas sempre que eu vou obedecer, o inimigo coloca algumas coisas e eu vou lá e caio. Então, amados, volte
a colocar prioridades sobre a tua vida. Volte a obedecer o Senhor. E agora eu quero que vocês abram comigo Deuteronômio 28. Porque olha só, ao criar essas prioridades, ao voltar a obedecer o Senhor, pastor, mas eu tenho que ir para a igreja, eu ajudo, eu louvo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de obediência, não só dentro da igreja, mas de obediência onde você coloca as plantas dos seus pés. E aí, olha só o que eu quero dizer aqui para ti. Eu quero ler isso como uma profecia sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você receba se você quiser, porque eu já recebi para a minha vida. Se você passar esta noite a tomar essa decisão de obedecer, irmãos, custe o que custar, levante quem se levantar, apareça o que aparecer sobre a tua vida, eu vou obedecer o Senhor. Eu quero decretar isso sobre a tua vida. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. E se você ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti esta noite, e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito você será na cidade, bendito você será no campo, bendito vai ser o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito vai ser o teu cesto, a tua despensa, a tua amassadeira. Bendito você onde você entrar, e você vai ser bendito quando sair. Você fará que os seus inimigos sejam derrotados à tua presença, mesmo que eles se levantem contra ti. Por um caminho eles virão, e por 7 eles fugirão da tua presença. Porque o Senhor determinará que a bênção esteja sobre os teus celeiros, e em tudo o que eu colocares na tua mão, Ele vai te abençoar nesta terra, em tudo que o Senhor teu Deus te dá. E o Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todas as pessoas, os povos da terra, verão que você é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de você, em nome de Jesus. Tem mais. O Senhor tem abundância para a tua vida. O Senhor vai abrir o bom tesouro sobre a tua vida. A chuva vai regar aonde precisa ser regado. O Espírito Santo vai trabalhar aonde precisa ser trabalhado. E você vai ver as comportas do céu se abrirem sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você crê nessa palavra aqui essa noite? Você crê nessa palavra aqui esta noite? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você crê que esta palavra ela veio dos altos céus para a tua vida? E esta noite você está reconhecendo que a maldição não foi uma coisa ruim, mas somente um alerta para que você desfrute das bênçãos de Deus. Você pode adorar o Senhor glorificando com as suas palmas e engrandecendo o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, Deus. Se coloque de pé, por favor. Eu queria que ô Márcio, vem cá, por favor. Feche os teus olhos, por favor. Se essa palavra falou contigo, coloca a mão no teu coração e na tua cabeça. Depois você vai entender o porquê. Porque muitas das vezes esses dois órgãos, vamos dizer assim, eles acabam entrando em conflito. Às vezes nossa cabeça até pensa, mas às vezes o coração está em direção errada ou vice-versa. E eu quero aqui orar por você e com você, porque eu creio no nome de Jesus que essa maldição ela foi derrotada aqui esta noite.
ela foi quebrada aqui esta noite, não por causa de mim, mas por causa da palavra do Senhor que foi decretada sobre a tua vida. E aqui eu quero te pedir ao Senhor, no nome de Jesus, Espírito Santo, ajude cada um aqui esta noite, para que assim como a tua palavra penetra as mentes, ela possa ser levada ao coração, e possamos tomar decisões, ter pensamentos somente vindo do teu Espírito Santo, da tua santa palavra. Nos ajude, Senhor, tanto com a mente como com o coração, te obedecer, a enfrentar o que tivermos que enfrentar, Deus, para obedecer a tua palavra, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai amado, no nome de Jesus, quebra todo laço aqui esta noite, quebra todo pensamento negativo e coloca aqui, Pai amado, nos corações e nas mentes, não somente o desejo, mas a vontade e a decisão esta noite de te obedecer na beleza da tua santidade, de te obedecer no máximo que nós pudermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou pedir que você ainda fique em pé rapidinho, já estou finalizando. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Senhor que nós podemos confiar. Eu queria dizer para você, talvez esteja difícil, você veio aqui esta noite, talvez como o irmão falou, rastejando, amarrado, passando por lutas. Mas se você veio aqui, essa palavra foi ao teu coração, é porque o Senhor te ama. E Ele é o teu grande amigo e você pode confiar nele. Porque Ele, irmãos, é o nosso melhor amigo. Ele sempre vai nos ajudar. Feche os teus olhos, por favor. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele está aqui esta noite, em nome de Jesus, irmãos. Filho de Deus, Pai. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Sinta Ele te abraçando nesse momento, em nome de Jesus. Confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar.
pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Como é bom, Jesus, Jesus, como é bom poder confiar em Ti, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Continue abraçado. Pai, no nome de Jesus eu te entrego, Senhor, esta noite nas Tuas mãos. Te entrego, Senhor, esse culto abençoado, a Tua palavra. Te entrego cada abraço aqui, Senhor, que possa ter sido vindo do Teu Espírito Santo, porque o Senhor está conosco. E esse abraço é o Senhor nos mostrando que se nós obedecermos, nós seremos cada vez mais abraçados pelo Senhor. Nos despede, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa para os nossos lares. Nos livre de todo mal, nos dê uma semana cheia de vitórias, de bênçãos, cheio de obediência à Tua palavra, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor maravilhoso, grandioso de Deus Pai, que requer de nós obediência, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos mostrou que é possível